vamos ler a Bíblia no livro de Sabedorias, capítulo 11. Eu quero convidar você para participar. Como é que você participa? Falando, conversando, dizendo o que você está aprendendo, tá? E você, que coisa interessante. Essa sua opinião ficará gravada para as outras pessoas verem, tá? E algumas delas eu vou ler aqui. Eu vou ler a Bíblia e depois eu leio a sua opinião aqui, tá bom? O livro de sabedoria é maravilhoso. Se você não assistiu a primeira parte, segunda parte, terceira, essa é a quarta parte, tá? Primeiro nós lemos 1, 2, 3 e 4, depois 5, 6, 7 e 8, depois 8, 9 e 10, foi. 9 e 10 e agora 11, tá? Tremendo, são palavras, revelações tremendas. Veja aí o princípio do livro de sabedoria, ou você é só colocar sabedoria, Joilson de Assis, aparece. Ou livro de sabedoria, Joilson de Assis, tá? Palavras do Senhor, Deus abra o nosso entendimento para a sua santa palavra. Pela mão de um santo profeta, aplanou suas dificuldades. Eles atravessaram um deserto inabitado e levaram suas tendas em lugares ermos. Resistiram aos que atacavam e repeliram seus inimigos. Isso é a jornada de Abraão pelo deserto, né? Tiveram sede e clamaram a voz. Do rochedo abrupto, a água lhe foi dada. Aí o livro vai citando partes de Moisés, parte do Antigo Egito, que foi o versículo 10, né? Tiveram sede e clamaram a voz. Do rochedo abrupto, a água lhe foi dada, e da pedra seca estancaram sua sede. Porque os elementos que tinham servido para punir seus inimigos foram-lhe dados na sua necessidade como benefícios. Em lugar de ondas de um rio perene, turvava uma lama de sangue. Pela punição do decreto que consagrava crianças à morte, vós lhe deste, de maneira inesperada, água com abundância. Mostrando que Deus, a sabedoria, deu água com abundância para os judeus em pleno deserto terrível. Mostrando-lhes, pela sede que então sofreram, como puniste seus inimigos. Por isso, tratados com piedade, na sua provocação, conheceram quanto devia ter sofrido os ímpios, julgados com ira. A estes provaste como um pai que corrige, mas outro provaste como um rei severo que condena. Então, no deserto, alguns foram corrigidos, como o pai corrige o filho, e outros foram punidos, como um rei que pune e condena. Tanto estando longe como perto, a dor os consumiu, da mesma forma, porque tiveram um segundo para se entristecer e gemer, a lembrança dos males passados, compreendendo com efeito que os que era para eles castigo, era para outros ocasião de benefício. Sentiram a mão do Senhor. Isso mostra que, às vezes, para alguns, aquilo que é como castigo, para outro é benefício. O livro de sabedoria é muito profundo, tá? Às vezes tem gente que é mãe e acha que foi castigada por Deus porque foi mãe. E outros queriam tanto ser mãe, então seria um benefício. Você está entendendo? Você mora no sítio, aí alguns acham que é um castigo de Deus, porque é sítio, é mato, mas outros moram na cidade e dizem, se eu tivesse um sitinho para ficar só eu criando boi. Então, às vezes, o que parece para um castigo, para outro é ocasião de benefício, né? E aquele que outrora exposto ao abandonado tinha repelido com zombaria, admirando finalmente, porque sofreram uma sede diferente da sede do justo. Por outro lado, para os punir dos loucos pensamentos de sua perversidade, que os faziam extraviar-se na adoração de répteis irracionais e de vis animais, enviaste contra eles uma multidão de animais estúpidos. Então, assim,
Para uns, o deserto era uma bênção, porque estava livre da escravidão. E para outro, o deserto era uma punição. Então eles resolveram adorar répteis e animais. Então Deus, já que vocês querem répteis, tome cobra, né? Eles sentiram saudade do Egito e daqueles que o puniam. Aí o texto é bem claro. O livro de sabedoria é muito bíblico. Porque como é que um livro é bíblico? É que ele cita outras ocasiões, cita outros livros. E o livro de sabedoria, que está escrito na Bíblia Católica, ele é muito bíblico. Ele cita várias ocasiões do passado. Tá? Para uns estavam contentes, porque eles estavam livres de ser escravos. Mas para outros, eles queriam ser escravos. Né? E resolveram adorar répteis, a bichos. Então o texto diz que Deus, então, quer adorar bicho? Então toma bicho. A fim que eles compreendessem que por onde cada um peca, será punido. Aí é um mistério, né? Por onde, a área que a pessoa pecar, essa será punida. O pecado deles era adorar répteis. Então, Deus, se vocês querem adorar a cobra, pois tome cobra. Só que as cobras vinham e picavam eles. Aí o texto diz, para fim de que eles compreendessem, por onde o homem peca, será punição. Olha que revelação. Não era difícil a vossa mão, Todo-Poderoso, que firmou o mundo e a matéria uniforme, mandar contra eles bandos de ursos e leões ferozes, ou animais desconhecidos e de uma nova espécie, cheio de furor, exalando um hálito inflamado, ou seja, dragões, ou espalhando um fumo infeto, fogo, e lançando dos seus olhos faíscas terríveis, capazes de não somente os exterminar com seus golpes, mas ainda de os matar de terror só pelo aspecto. E mesmo sem isso, eles poderiam perecer por um sopro, perseguidos pela justiça, arrebatados pelo vento de vosso poder, mas dispuseste tudo com medida, quantidade e peso. Então, o que o texto quer dizer aqui? Que Deus podia ter mandado dragões, animais que só a presença deles, soltando fogo pelos olhos e pela boca, está aqui o texto, que só a presença desses animais seria suficiente para os judeus morrerem de medo, mas Deus pune conforme o erro. Eles queriam adorar serpentes e boi, então Deus mandou serpentes. Em vez de mandar dragões, eles não adoraram dragão. Então Deus, aí diz aqui, ó, que ele puniu com medida de quantidade e peso. Então, a punição de Deus é correta. A punição de Deus é correta. Porque sempre vós é possível mostrar vosso poder imenso. E quem poderá resistir à força do vosso braço? Quem pode resistir à força de Deus? Ninguém. Diante de vós, o mundo inteiro é como nada, que faz pender a balança, ou como uma gota de orvalho que desce de madrugada sobre a terra. O mundo inteiro é um nada. Se Deus quisesse destruir, ele já tinha destruído. Tendes compaixão de todos, porque vós podeis tudo, e para que se arrependam. Fechai os olhos aos pecados dos homens. Então o texto diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Não, ele acaba destruindo nós. Porque amais tudo que existe, e não odiais nada que fizeste, porque se odiais, não tereis feito de modo algum. Então, o texto diz, Deus, tu ama tudo que fez, tu não odeia o que fez, nós somos obras tuas, tende misericórdia de nós. Como podereis subsistir qualquer coisa, se não tivesses querido conversar a existência, se por vós não tivesse sido chamado? Ou seja, nada teria acontecido se Deus não tivesse feito. Você não existiria, eu também não, nem a humanidade. Então, tende piedade de nós. Mas poupais todos os seres, poupe, Senhor, porque todos são vossos, ó Senhor, que amais a vida. Deus ama a vida, Deus não ama a morte. Então, esse texto mostra o clamor do escritor a Deus, para que tenha misericórdia do ser, porque nós não somos um nada, mas que ele nos fez, e que ele não destrua aquilo que fez,
mesmo sendo pecadores. Fecha teus olhos para os pecados, Senhor, e não olha para eles, porque se ele olhar, ele destrói, ele corrige, né? Capítulo 12 do livro de Sabedorias. O som tá bom aí, tá? Sim ou não? Sim ou não? Tá bom o som? Estamos ao vivo, mas você pode estar assistindo outra hora. Eu quero saudar você e te abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, tá? Que Jesus te abençoe e te ilumine. Vamos tomar um cafezinho? Bora? Vamos tomar café. Vamos tomar café. Vamos tomar café. Tá bom, pastor. Claudinei, o som tá bom. Cleidiane diz sim. Então vamos lá. Continuem comentando aí para nós lermos os seus comentários também. Capítulo 12 do livro de Provérbio. Vosso espírito incorruptível está em todos. Então o Espírito de Deus, que não se corrompem, está em todos. E por isso que castigais com brandura aqueles que caem, e advertis, mostrando-lhes que pecaram, a fim de que rejeitem sua malícia e creia no Senhor, em vós, ó Deus. Então Deus, ele tem misericórdia das criaturas, né, que fez. Foi assim que se deu com os antigos habitantes da terra. Tinhas horror deles por causa de suas obras detestáveis, sua magia e seus ritos ímpios. Falando do velho mundo antes do dilúvio, né? Seus cruéis morticínios de criança, seus festins de estranhas, seus festins de entranhas, carne humana, sangue, sua iniciação, mistérios, orgias. Ele está falando do mundo pré-diluviano, que era uma putaria. Né? Então estava havendo muita coisa. Deus observou isso tudo. E com os crimes de pais contra seres indefesos, resolveste aniquilá-los pela mão de nossos pais. Para que esta terra, que estimais em todos, recebeste uma digna colônia de filhos de Deus. Bem, aqui o texto fala do povo pré-diluviano ou do povo que habita a terra de Jerusalém. Tá? Porque quando você vai lendo, no começo você tem a ideia que é o povo pré-diluviano. Mas depois o texto vai deixando como se o povo que habitava a terra de Canaã fosse desse jeito. Né? E os crimes de pais contra seres indefesos, resolveste aniquilá-los pela mão dos nossos pais. Então, quem foi aniquilado pelos pais antigos? O povo de Jericó, de Jerusalém. Né? Para que esta terra, que estimais entre todas, recebesse uma digna colônia de filhos de Deus. Então, eles foram exterminados porque ele era um povo ruim. Opa, obrigado! Olha! Delícia! Tá quente? Deixa eu esfriar um pouquinho. Delícia. Pelo cheiro, vocês nem imaginam. O café não é. Ai, delícia. Delícia! Obrigado, meu amor! Um cheiro! Contudo, porque também eles eram homens, vós os poupastes, enviando-lhe vespas precursoras de vosso exército, para que eles o fizessem perecer pouco a pouco. Não é que vós fosse impossível esmagar os maus por meios de justos no combate, ou exterminar todos juntos por animais ferozes, ou por uma palavra categórica, mas castigando-os pouco a pouco, deveis tempo para arrependimento, não ignorando que sua raça era maldita, ingênita e sua perversidade, e que jamais seus pensamentos se mudariam. Então Deus percebeu que aqueles habitantes, olha como o livro de sabedoria é bíblico, tá? Os habitantes de Jericó, eles não iam mudar, eles eram malditos e gostavam de ser. Mas Deus resolveu exterminá-los, para ver se eles se arrependiam. Mas mesmo assim eles não se arrependeram. Então eles foram exterminaram, porque eles bancavam o terror naquele lugar, né?
Então, porque a sua estirpe era má, desde a origem. Então, os caras eram ruins desde o nascimento. O cara já nascia ruim. Será que tem gente que já nasce ruim? Hein? O que você acha? Pode escrever aí a sua opinião, né? Ele fala que os habitantes de Jericó já nascia ruim. Já nascia caba safado. E era. Então Deus resolveu, mas mesmo assim Deus ainda deu uma chance de arrependimento, mas não se arrependeu, lembrando que alguns habitantes de Jericó foram salvos. E se tornaram, né? Se tornaram parentes de Cristo. Mas o texto diz aqui, ó, porque sua estirpe, ou seja, sua qualidade má, índole, era má desde a origem, não era por temor do que quer que fosse, que vos mostrareis indulgentemente para com eles em seus pecados. Então eles queriam aquilo mesmo. Porque quem ousará dizer-vos, quem fizeste tu? E quem operará vosso julgamento? Quem vos repreenderá desde a iniquização? Quem vos repreenderá de terdes aniquilação, aniquilado nações que criaste? Ou que se levantar contra vós para defender os culpados. Alguém pode dizer, não, mas Deus mandou matar o pessoal de Jericó. Mas aquela turma era meio difícil mesmo, desde criança, né? Eles já tinham aquelas índoles ruins. Não há. Então, quem é que vai dizer, não, mas por que tu fizesse isso, Deus? Deus sabe o que faz. Não há fora de vós um Deus que se ocupa de tudo, e quem deveis mostrar que nada é injusto em vossos julgamentos. Então não existe outro Deus que julgue tudo e julga corretamente, tá? Nem um rei, nem um tirano que vós possa resistir em favor do seu que castigasse. Então ninguém pode resistir. Deus castigando, está castigado. Mas porque sois justos, governai com toda justiça e julgais indignos de vosso poder condenar quem não merece ser punido. Porque vossa força é o fundamento da vossa justiça. E o fato de serdes do Senhor de todos vos tornou indulgentemente para todos. Mostrai vossa força ao que não crê no vosso poder. E confundis o que não conhece e ousam afrontá-lo. Senhor, de vossa força julgais com bondade e nos governais com grande indulgência, porque sempre vós é possível empregar vosso poder quando quiseste. Então Deus é bom e ele julga com bondade, tá? Agindo desta maneira, mostrasse a vosso povo que é justo e deve ser cheio de bondade. Inspiraste vossos filhos a boa esperança de que, após um pecado, lhe dareis tempo para a penitência. Então, quando nós pecamos, Deus dá um tempo de arrependimento. Deus dá um tempo. Ele não pune de imediato. O texto mostra isso. Mas ele dá um tempo, porque ele espera que você se arrependa do que fez. Para que não haja a condenação do erro feito. Porque se o inimigo de vossos filhos, dignos de morte, vós o haveis castigado com tanta prudência e longanimidade, dando-lhe tempo e ocasião para se emendarem. Então, os inimigos dos filhos de Deus, Deus deu tempo para que eles se emendassem. Com quanto cuidado não julgueis vós e vossos filhos. Então, se Deus julgou com cuidado os inimigos dos filhos, quanto mais quando ele for julgar os filhos, cujos antepassados concedeste com julgamento vossa aliança, com juramento vossa aliança. Então, Deus fez um juramento, repleta de ricas promessas. Então, o juramento que Deus fez aos judeus passados era de rica promessa. Então, se Deus julgou os inimigos com justiça e com piedade, quanto mais seus filhos. Portanto, quando nos corrigis, castigai 1000 vezes mais nossos inimigos, para que em nosso julgamento
nos lembremos de vossa bondade, e para que esperemos em vossa indulgência quando formos julgados. Por isso também aqueles que loucamente viveram no mal, vós os torturaste por meio de suas próprias abominações. Portanto, se tinham afastado demais nos caminhos do erro, tomando por deuses os vis animais, deixando-se enganar com meninos sem razão, ou deixando-se enganar como meninos sem razão, assim que, como os meninos sem razão, lhe deste um castigo irrisório. Ou seja, como os caras foram meninos, Deus deu um castigo de menino. Deus castiga conforme o nosso erro. Você está entendendo? Ou seja, o cara pisou no pé sem querer, e o cara não se arrependeu, achou que foi bom, pisei no pé dele sem querer, mas pisei. Alguém vai pisar no seu pé sem querer. Ou seja, Deus não vai estourar a tua cabeça só porque você pisou no pé de alguém. Por isso que é justo, o homem não. O ser humano, se você pisar no pé dele, ele mata você. Mas Deus não. Ele dá o castigo conforme o que foi acontecido. Então, se a coisa foi coisa de menino, como menino, Deus irá julgá-los. Olha. Assim que, como a menino sem razão, lhe deste um castigo irrisório. Mas os que recusam a advertência de semelhante correção sofrerão castigo do digno de Deus. E citados estão pelos sofrimentos causados por esses animais que tinham julgado deuses. Está falando que os caras pegaram os animais e fizeram de deuses, né? E que os admoestavam, atormentavam, viram que no começo tinham causado conhecer o verdadeiro Deus. Por isso é que caiu sobre eles a condenação final. Então, como animais, né, já que eles erraram adorando os animais, então Deus concedeu a eles a força do animal. Está adorando a cobra? Então de cobra. Né? Entendeu? Delícia. Está friozinho aí onde você está? Capítulo 13. Abre aí, capítulo 13 de sabedoria. Ótimo, está maravilhoso. São insensatos por natureza todos que desconhecem a Deus. Ou seja, a pessoa que não conhece que existe um Deus, ele pode ser o maior universitário do mundo, mas ele é insensato. Quem é insensato? Não tem senso. Burro. Ou seja, o doutor fulano de tal, da Baixa da Égua, formado em Harvard, sim, mas ele não está nem aí para Deus, então ele é insensato, é tolo. Através dos bens visíveis, não soube conhecer aquele que nem conhece o artista, considerado suas obras. Então, às vezes a pessoa diz, não, a lua é tão bonita, o sol é tão bonito, mas não existe Deus. Então, bem, conheça Deus até pelas obras que ele fez. Tomaram fogo e o vento, ou o ar agitável, ou esfera estrelada, ou água impetuosa, e aos outros do céu, por deuses, regentes do mundo. Se tomaram essas coisas por deuses, encantados por sua beleza, saibam, então, quando seu Senhor prevalecer sobre elas, porque o Criador da beleza que fez essas coisas todas. Então, acaba de dizer, não é Júpiter meu Deus, é Saturno que é meu Deus. A lua é muito bonita, é meu Deus. Não. A pessoa reconhece a criatura e reconhece a beleza, mas não reconhece a beleza de quem o criou. Se tornaram essas coisas por deuses, encantados por sua beleza. Saibam, então, quando o seu Senhor prevalecer sobre elas, porque o Senhor é criador da beleza e fez todas as coisas. Se o que os impressionou é sua força e seu poder, que eles compreendam, por meio delas, que o seu Criador é mais forte. Ou seja, eu adoro a lua, mas quem fez a lua? Eu adoro o sol, mas quem fez o sol?
Pois é a partir da grandeza e da beleza da criatura que, por analogia, se conhece o autor. Então, a partir das coisas que você vê, você sabe a capacidade do autor. Uma obra de pintura, você diz, aí você imagina a força daquela pessoa que fez aquela pintura. Então, nós podemos olhar para Júpiter, Saturno, Urânio, a força de um boi, a força de uma vaca, e saber que é obra de alguém muito mais forte do que foi feito. Contudo, estes só incorrem numa ligeira censura, porque talvez eles caiam no erro procurando Deus e querendo encontrá-lo. Então, às vezes, o cara está procurando Deus e fica adorando a lua, está adorando Deus, fica adorando Júpiter, mas ele está procurando Deus. O texto deixa essa parte aqui, né? Mas ele não está sabendo bem, ele está adorando a criação e não o Criador. Reconhece as criaturas, mas não reconhece o Criador. Roseli Eusébio, obrigado. Então, vivendo entre suas obras, eles a observam com cuidado, e porque eles as consideram belas, deixando-se seduzir pelo seu aspecto. Então o cara às vezes está adorando uma coisa porque considera que é bela, que é bem feita, que é uma coisa forte, que é poderosa. Eu adoro o jumento, porque o jumento é forte. Adoro a vaca pela força, né? Mas quem foi que fez a vaca? Quem é que fez o jumento? Deus. Então eu não vou adorar o jumento, eu vou adorar a Deus que fez o jumento. Ainda uma vez, entretanto, eles não são desculpáveis. Então, mesmo ele caindo no erro de adorar uma coisa pela beleza e pela força, Deus compreende, mas eles não são desculpáveis. Ou seja, isto não é motivo deles se desculparem. Porque se eles possuíram luz suficiente para poder perscrutar a ordem do mundo, como não encontraram eles mais facilmente aquele que é o seu Senhor? Mas são desgraçados e esperam imortos aqueles que chamam de deuses as obras das mãos humanas, obras de ouro, de prata, artificialmente trabalhados, figuras de animais, alguma pedra inútil a que outrora certa mão deu forma. Então o cara pega uma pedra, faz um deus, aí diz, esse aqui é meu Deus. Salve mula sem cabeça, voz grande, mula aí do universo. Aí ele fala que a pessoa está fora da graça, desgraçado. Ou seja, está adorando uma pedra. Você é mais importante do que a pedra que você adora, né? Assim, um lenhador cortou e serrou uma árvore fácil de manejar. Habilmente, ele tirou toda a casca e, com a habilidade do seu artifício, fez dela um móvel útil para uso. Com as sobras dessa árvore que fez o seu trabalho, cozinhou a comida e com ela se secou ou saciou. O que ainda lhe restava não era bom para nada. Então, não passava de madeira retorcida e toda cheia de nó. Contudo, ele tornou e consagrou suas horas de lazer a talhá-la, a esculpir. Ela trabalhou com toda a arte que adquirira e deu-lhe a semelhança de um homem. Então, o cara torou uma árvore, fez com ela comida, fez lenha para se secar, fez uma mesa, e aí sobrou um pedaço retorcido. Ele passou o final de semana fazendo, fez um homem de madeira. Ou fez um homem semelhante a um homem, ou um aspecto de algum vil animal. Pôs-lhe vermelhão, de mão de tinta encarnada, descobriu-lhe cuidadosamente todo defeito. Em seguida, preparou-lhe um nicho digno dele e fixou-o na parede e segurou-o com um prego. Foi por medo de que ele caísse que tomou este cuidado, colocou o prego, né? Porque sabe muito bem que ele não pode ajudar-se a si mesmo, pois não passa de uma estátua que não necessita de apoio.
aliás, que tem necessidade de apoio. Mas quando lhe implora por seus bens, seus casamentos, seus filhos, não se envergonha de falar aos que é inanimado e pede saúde ao que lhe é desprezível. Então, o cara fez um deus de madeira, na horas vagas, a árvore fez uma mesa, o resto cozinhou comida, o que sobrou fez uma coisa semelhante a um homem, a um animal, empendurou na parede, botou um prego, pá, 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 pintou de tinta para livrar os erros, né? E disse, tu és meu Deus, abençoa minha família, me abençoa, me dá dinheiro, me dá bens, pau sagrado. Aí, pega, não pega? Não é legal isso aí? Para um louco, um trabalho, um bom êxito de uma obra de suas mãos, pede a força ao que nem é capaz de mover as mãos. Então, o cara pede a força. Enviei meu dízimo, pastor Geonete. Obrigado, Geonete. Jesus te abençoe, tá? Para um lucro, um trabalho, o bom êxito de uma obra de suas mãos, perde a força ao que nem mesmo pode se mover. Então ele começa a pedir aquele pedaço de pau. Tá aqui, livro de sabedorias. O pedaço de pau não pode nem fazer, ele não pode nem mover a mão. Então esse texto fala da idolatria, né? O texto é interessante demais. Por quê? Vou pro 14? Sim ou não? Ou deixa para amanhã? Vamos pro 14? O cara pega, serra uma árvore, faz uma mesa, faz lenha, faz a comida, come, se seca, sobrou um pedaço de pau, ele ajeita, passa o final de semana ajeitando, né? Depois ele faz uma semelhança de homem, uma semelhança de animal, pinta com tinta vermelha para esconder os defeitos, bota na parede, bota um prego para que não caia, porque se cair ele mesmo não pode fazer nada. E depois ele diz, olha, me ajude, prospere-me, dai-me saúde, né? Aí ele está mostrando essa contradição, porque aquele pedaço de pau não pode nem se ajudar, entendeu? Não pode nem se ajudar a si mesmo. Esse texto é um texto bem interessante. Vamos para o 14, vamos? Olha o 14, vamos lá. Vamos para o 14, tá? Capítulo 14 do livro de sabedoria. Outro, por sua vez, quer que navegar e se prepara para atravessar impetuosas ondas, invoca um madeiro de pior qualidade que o navio que leva. Então, ele fala, ainda tem outro que vai atravessar o mar e invoca um pedaço de madeira que é pior do que a madeira do navio que leva ele. Porque o desejo do lucro inventou o navio e um hábil sabedoria dirigiu sua construção. Então, o lucro, o cara querendo ganhar dinheiro, fez o navio. E veio um hábil homem e construiu esse navio. Mas sois vós, Pai, que os governais pela vossa providência, porque se abristes o caminho, mesmo no mar, é uma rota segura no meio das ondas. Então, mas sois vós, Pai, que o governais pela vossa providência. Porque se abriste caminho pelo mar, é uma rota segura no meio das ondas. Mostrando por aí que vós podeis tirar do prego as afrontas mesmo sem meios. Quereis, entretanto, que não sejais inúteis as obras de vossa sabedoria. Por isso os homens confiam a própria vida um pouco de madeira e atravessam em segurança as ondas do mar. Então, os homens criaram o navio, atravessam em segurança as ondas impiedosas do mar. Aquele navio, ele é uma obra de artifício e também a pessoa teve a ganância de querer ganhar mais dinheiro, né, de querer atravessar o mar, e isso fez com que ele construísse um navio. Aí sim, né? Aí sim. Assim como é feito, quanto na origem dos tempos fizestem perecer os gigantes orgulhosos, a esperança do universo. Então ele já cita o povo pré-diluviano. Os caras fizeram os gigantes orgulhosos perecer. Foi do mesmo jeito que o cara faz um navio. Nós derrubou eles por interesse também, né?
refugiando-se num barco que vossa mão governava, conservou para o mundo o germe de uma geração. Então, é o seguinte, aí está mostrando que houve briga entre os gigantes e nós, e que nós fizemos um barco, e esse barco guardou o germe. Germe é a semente, é o sêmen, é a família. O mundo, o germe de uma nova geração, ou de uma geração. Então, nós viemos do velho mundo. O velho mundo, que se diz na Bíblia, seria o mundo pré-diluviano. E fomos salvos por um navio de madeira, fruto de um artifício. Porque é bendito o madeiro pelo qual se opera a justiça. Então é bendito o madeiro que se opera a justiça. Maldito é o ídolo, ele e o que fez. Ele porque o formou, e aquele porque, sendo corruptível, leva o nome de Deus. Então, o navio é mais útil do que um Deus feito de madeira. O navio chegou a salvar Noé. E o germe, que fala daqui germe, que é a nossa geração. Mas o ídolo de madeira é maldito porque não faz nada. O navio que Noé fez é mais útil do que um Deus de madeira pendurado numa parede. Você está entendendo? Hã? Olha como o livro brinca com a história. Ele vai lá atrás, ele procura. Ele diz, então assim, quem é mais útil? O navio de Noé, que salvou a nossa geração dos gigantes, né? Ou um ídolo feito de madeira, fruto de um artifício humano, que não pode nem com ele mesmo. Aí o texto vai pegando pesado, né? Ó. Mas maldito é o ídolo, ele e o que o fez, este porque o formou, aquele porque sendo corruptível leva o nome de Deus. Com efeito, Deus odeia tanto o ímpio quanto a sua impiedade. Deus odeia o ímpio e odeia a impiedade porque é ímpio. E a obra sofrerá o mesmo castigo do autor. Este é o motivo porque também os ídolos das nações serão julgados na criação de Deus. Eles se tornarão abominações, objeto de escândalo para os homens e laços para os pés dos insensatos. Ó, preste atenção. Esse mistério está na Bíblia, tá? Criatura que tem utilidade. Exato. Interessante a parte do germe, é muito interessante. Né? A criação, exato. Aí, ó, essa parte aqui, viu? É Ana Maria, Sula Ferreira e Ana Maria de novo. Essa parte aqui, ó, mostra que os ídolos da terra serão julgados. Tem algumas partes na Bíblia que fala. Mas como é que um ídolo de pau será julgado? Magia, demônios. Então, esses deuses, eles ganharão vida. E os problemas deles irão sobre as pessoas que o adoram. Lembre-se, Faraó adorava a mosca o perturbou. Faraó adorava a morte o perturbou. Então, é como alguns ídolos da cegueira. Aí, às vezes, a pessoa que adora fica cego. Entendeu? Veja aí a parte negativa dos ídolos. Tem a positiva e a negativa. A obra sofrerá o mesmo castigo, será julgada. Então, uma estátua será julgada. Imagina só, como é que eu vou julgar uma estátua? Porque ela tem vida, ela se torna... Mas só que ela é má. Ela é má do mesmo jeito daquela pessoa que fez. É como se por trás de algum ídolo se formasse um espírito. E esse espírito será julgado. Eles são usados para invocações, pastor. Sim, Ana Maria. Olha o mestre. Este é o motivo porque também os ídolos das nações serão julgados. 2 pontos. Na criação de Deus, eles se tornaram uma abominação, objeto de escândalo para os homens e laços para os pés dos insensatos. Foi pela idealização dos ídolos que começou a apostasia, e sua invenção foi a perca dos humanos. Então esse texto aqui mostra que de alguma forma Lúcifer lançou a idolatria da árvore. Essa planta aqui vai te dar muita inteligência. Esse ídolo aqui, esse pau aqui, esse madeiro, essa planta, essa maçã, vai te tornar muito sábia. Então isso era como se fosse uma idolatria. Foi pela idealização dos ídolos que começou a apostasia. E sua invenção foi a perca dos humanos.
Então alguém inventou os ídolos. Os ídolos têm magia, tá? Eles têm magia e têm força também. Eles não existiam no princípio. Não durarão para sempre. Então, os ídolos não existiam no princípio. Mas aí, no momento que o cara faz uma estátua e adora, essa estátua passa a ser viva no mundo espiritual para o mal. Eles não existiam no princípio e não durarão para sempre. A vaidade dos homens o induziu ao mundo. E por causa disso, Deus decidiu a sua destruição em breve. Então, a idolatria foi um dos motivos da destruição, será um dos motivos da destruição dos homens. Os homens criaram a idolatria. Né? Nós idolatramos tudo. Idolatramos homens, religião, paus, pedras. Dizemos, pedra, paus, você é o nosso Deus. Né? Um pai aflito por um luto prematuro, tendo mandado fazer a imagem do filho, tão cedo arrebatado, honrou em seguida como um Deus aquele que não passava de um morto e transmitiu aos seus certos ritos secretos e cerimônia. Então, o cara perdeu o filho, fez um ídolo, atribuiu ritos secretos, cerimônia. Isso acontece muito, principalmente nos sertões. Uma pessoa morre, aí se atribui a santidade àquela pessoa e aquela pessoa começa a fazer milagres. Isso é pesado, gente. Eu já visitei lugares assim. E em um dos lugares eu disse, Alcione, eu estou visitando aqui porque eu estou investigando. Quem é que está fazendo essas operações, esses milagres? E aí Alcione disse, não é quem morreu, é quem matou. Tem um demônio por trás disso, vamos embora. Então a gente saiu. Né? Até, vou citar casos, tá? Até um cara chamado Jararaca. Olha o nome do cara, Jararaca. Que era o principal cangaceiro do bando de Lampião, virou santo. Um santo que mata as outras pessoas. E as pessoas vão adorar Jararaca no túmulo que ele foi enterrado no Rio Grande do Norte. Bem, eu respeito todo tipo de religião, mas adorar um cara, o que ele fez? Ele morreu matando os outros. Né? Existe idolatria de homem para homem também. Ana Maria. Idolatria da bunda, dos peitos, de mulher, de homem. Tem que ter os peitos assim, tem que ter a bunda assim, tem que ter, o meu corpo tem que ser assim. Isso é idolatria, tudo isso é idolatria. Eu tenho que ser fortão, não, você é o que você é. Né? Aí o cara faz da aparência um Deus, tem que ser bonitinha, gostosinha, maravilha. O dinheiro também, né? O dinheiro também pode ser uma idolatria. A idolatria é quando você coloca aquele ser no lugar de Deus. Em vez de você procurar Deus, você vai procurar Jararaca. Né? Quem era Jararaca? Jararaca era um dos piores bandidos do Nordeste. Morreu sendo bandido. Não, vamos adorá-lo? Então, aí por isso que muita gente se complica. Ninguém sabe o que está por trás disso. Qual é o espírito que está lá. Entendeu? Mas eu respeito. Quer adorar, adore. Quer se abaixar, se abaixe. Quer botar a proposta para cima e adorar, adore. Não tem problema. Mas é uma coisa assim meia tola, eu acho. Pode ser que você também me considere tolo. Mas o texto é bem claro. O cara tem um filho, o filho morreu prematuro. Aí ele fez uma estátua do filho e mandou todo mundo adorar. E aí começou a criar rituais para que todos adorassem o filho dele que morreu. Isso ele mostra aqui. Um pai aflito com um luto prematuro, tendo mandado fazer a imagem do seu filho, tão cedo arrebatado. Honrou-o em seguida como um Deus, aquele que não passava de um morto, e transmitia os seus certos ritos secretos e cerimônia. Então criaram-se um rito, cerimônia. Este costume ímpio, tendo-se firmado com o tempo, foi depois observado como lei. Então virou lei. Virou lei. Eu já visitei muitos lugares onde foram crianças mortas, tal, e ali virou fonte de adoração, né? Será que é por isso? Quem é que está sendo adorado? A criança que morreu ou alguém que matou? O demônio. Parece loucura, né, pastor? Sula. Sulinha. O Brasil tem muito e tem. Mas não, o Brasil só não, em todo canto, tá? Assim, você não pode idolatrar mulher, você não pode idolatrar homem, você não pode idolatrar pastor, nem religião.
Idolatrar é quando você coloca na frente de Deus. Deus é tudo. Não é minha religião, não é meu pastor, não é minha esposa. Deus é tudo. Né? Agora você deve gostar da sua igreja, deve gostar do seu pastor, deve gostar do seu padre, deve gostar dos seus filhos, da sua esposa. Mas o que é idolatria? É o cara que se separa da mulher e mata a mulher. Oxe, o que tem a ver isso com idolatria? Tem. Ele acha que aquela mulher é a vida dele. Não é, homem. Ela é bonita, pastor. Ela é tão linda. Sim, arruma outra mais linda. Mas o cara idolatrou. Não é nem questão de posse. Mas é questão de... Aquilo se tornou a vida dele. Ou dela, né? Ou o cara se matar por uma dívida. Eu sei que tem problemas vários, né? Mas a gente vai levando com bucho e vai sobrevivendo. Não coloca nada na frente de Deus. Deus é Deus. Você pode amar tudo que você tem. Ame com muito coração. Mas assim, pastor, se eu não tiver os peitos durinhos, se eu não tiver o cabelo... você é gente do mesmo jeito. Não vai ser narcisista. Eu tenho que ser linda, maravilhosa. Tem que ser, não. A gente é o que é. Tá? A gente se arruma, se ajeita. Mas a gente é o que é, tá, gente? A idolatria cria dependência. Sim! Ana Maria! Então tem muitas pessoas que têm imagem, né? Mas essas imagens não é para adorar. Como a minha mãe. Eu tenho a imagem da minha mãe aqui, ó. Eu estou adorando ela? Estou? Quando eu vou lá na cova dela ver ela, eu estou adorando ela? A imagem da minha mãe aqui, eu não vou mostrar, porque aqui é a identidade dela, aqui, ó. Tá aqui, ó, na minha frente, ó. Sinto falta, sinto. Né? Mas não é para adorar. Tem algumas imagens que não é para adorar. Mas tem alguma idolatria também no meio. A gente tem que admitir isso, tá? Né? Entendeu? Você tem uma foto, tem a identidade da minha mãe. Ela vivia com essa identidade na mão. Né? Identidade de idoso dela, né? Você ir visitar a cova dela é idolatria? Não é. Mas assim, o que é idolatria? É você dizer, tu és uma pedra, tu és meu Deus. Né? Meu Deus é meus peitos, meu Deus é minha bunda, meu Deus é meu dinheiro. Não. Seu Deus é Deus. O resto é resto. É um espírito viciante, né? Às vezes, né? É um costume ímpio. Versículo 16. Tendo-se firmado com o tempo, foi depois observado como lei. Foi também em consequência de ordens de príncipes que se adoraram a imagem esculpida, porque aquele que não podia honrar pessoalmente, por morava longe deles, fizeram representantes o que achava distante, expuseram publicamente a imagem do rei venerado, assim lhe elogiou de longe o seu zelo, como se tivesse presente. Até aqueles que moraram longe fizeram a estátua para venerar, né? Isto contribui ainda para o estabelecimento deste culto, mesmo entre os que não conheciam o rei. Foi ambição do artista. Então o artista começou a ganhar dinheiro fazendo a estátua do guri morto, né? Que talvez, querendo agradar ao soberano, deu-lhe por sua arte a semelhança do belo. Então ele embelezou mais a pessoa, fez uma estátua mais bonita. Que talvez, querendo agradar ao soberano, deu-lhe por sua arte a semelhança mais bela. E a multidão seduziu pelo encanto da obra, ou seja, a estátua é bonita, e em breve tomou por Deus aquele que tinha honrado como homem. A estátua do guri morto virou Deus, porque é bonita, e acabou sendo levado como Deus. Isso foi uma cilada para a humanidade. Os homens, rejeitando-se a lei da desgraça e da tirania, deram à pedra e à madeira o nome incomunicável. Então, dão um nome à pedra, à madeira, né? Como se não basta terem errado acerca do conhecimento de Deus, embora passando a vida numa longa luta de ignorância, eles dão o nome de paz a um estado tão infeliz. Então eles dão o nome de paz a um estado que foi infeliz, né? Ou seja, como é feito sacrificando seus filhos, celebrando mistérios ocultos, entregando-se a orgias desenfreadas da religião exótica. Ou seja, como é que essa estátua era adorada? Ele está citando aqui um caso, né? Eles eram adorados com sacrifícios humanos,
Ou seja, essa estátua de uma pessoa que morreu acabou sendo adorada com sacrifício humano, celebrando mistérios ocultos, ou seja, magia, entregando-se a orgias, ou seja, sexo, cultos sexuais, que era muito, muito utilizado no passado, desenfreando de religiões exóticas. Então virou uma celebridade essa estátua, né? Virou um deus. Aqui é um texto falando sobre um caso, né? Esse caso possivelmente aconteceu na antiguidade. Por quê? Porque o livro de sabedoria cita coisas do passado, antes do dilúvio, gigantes. Eles já não guardam honestidade, nem na vida, nem no casamento. Mas um faz perecer o outro pelo ardil, ou traje pelo adultério. Então, em frente a essa entidade, o cara manda ver as surubas adorando essa estátua. Então, começou a ter um culto totalmente, matando pessoas, matando outras crianças. Tudo está numa fusão completa. Sangue, as crianças sacrificadas, homicídio, briga por causa da estátua, furto, roubo, fraude, engano, corrupção, engano, deslealdade, revolta e perjúrio, perseguição dos bons, ou seja, quem não adorar a estátua, eles começaram a perseguir, esquecimento dos benefícios, contaminação da alma, perversão do sexo, ou seja, começaram a ter relações sexuais toda doida, estabilidade de união, ou seja, o marido já ia com outra mulher, a mulher ia com os outros homens, adultérios e impudicícias. Oxê, o que é isso, hein? Chiquinho, impudicícias. Olha, isso é uma palavra, isso é um palavrão. E que é grande. O que significa impudicícia? Veja aí. Quem é que pode me ver aí? Perante essa estátua, então começou a haver perseguição dos bons, quem não adorava se lascava, esquecimento dos benefícios, aí havia uma chuva boa, uma colheita boa, ninguém ligava, contaminação da alma, então começou a haver contaminação da alma, perversão dos sexos, então começaram as surubinhas, né? Estabilidade da união, então, perante a estátua, marido não era marido, mulher não era mulher, todo mundo tal. Adultérios e impudicício. O que é impudicício? O que é que pode me dizer aí? Porque, então, aquilo ali se tornou realmente como se fosse um espírito, um demônio. E as pessoas começaram a adorar. Aqui é um caso que o livro está contando, tá? Aí tira o exemplo para nós não fazer o mesmo, né? Porque o culto de inomináveis ídolos é o começo, a causa e o fim de todo mal. Então, o culto a muitos ídolos é o começo, a causa do fim do mal, do fim de todo mal. Seus adeptos, né? Quem é que vai me falar o que é impudicício? Olha o nome, impudicício só. Deixa eu ver. Deixa eu ver se alguém vai responder. O que é impudicício? É um nome que é para dizer só no domingo. E se alguém disser, você é uma impudicícia, falta de pudor, moralidade. Roseli Eusébio. Valeu, Roseli! Obrigado, Roseli. Olha, então, se alguém disser, fulano é impudicício, é falta de pudor, de moral própria. Adultérios e impudicícios. É a primeira vez que eu estou ouvindo. Eu já li o livro faz tempo, né? De sabedoria, mas nunca tinha lido essa palavra, não. Se eu li, não me lembro, não. Falta de pudor, Sula Ferreira diz. Impudicício. Olha, é um nome que tem que falar só no domingo. Porque o culto dos inomináveis ídolos é o começo, a causa e o fim de todo mal. Olha. Seus adeptos incitam o prazer até a loucura. Então ele está citando um culto do passado. Que culto será? Que Deus será? Né? Eles incitam o prazer até a loucura e fazem vaticínios falsos. Vaticínios é previsões, né? E vivem na injustiça ou sem escrúpulos. Julgam falsamente. Olha, os discípulos, né, do ídolo que foi feito. Olha, porque confiando em ídolos inanimados, esperam não ser punidos por má fé. Contudo, porque é o seguinte, o cara está adorando o ídolo,
Então ele sabe que o ídolo não vai punir ele, porque o ídolo não é animado, é um pedaço de pau, de pedra, né? Contudo, o castigo os atingirá por duplo motivo. Então ele está falando, o castigo vai porque eles desconhecem a Deus, afeiçoando-se aos ídolos, porque são culpados por desprezo à santidade da religião e ter feito juramentos enganadores. Pois não é o poder dos ídolos invocados, mas o castigo reservado ao pecador, que sempre persegue a falta dos maus. Então ele dá esse texto mostra aqui outro mistério, que diz que quando a pessoa adora o ídolo, invoca o pecado daquele ídolo. Sempre persegue a falta dos maus. Então, um ídolo de gente morto invoca a morte. Um ídolo de doença invoca a doença. Olha, aqui é um mistério, tá, gente? Por isso que a Bíblia diz, torne-se igual a eles, todos que o adoram e os servem. Então, vamos dizer que o ídolo, um ídolo, um cangaceiro idolatrado. Quem adora o cangaceiro idolatrado, a estátua dele, está invocando o quê? Crimes, mortes. Você está entendendo? Porque o que ele representa de fato. Porque não tem outro tipo de representação dele. Ele é a justiça, ele morreu salvando uma criança. Não, ele era um cangaceiro e matava por dinheiro. Então, quando alguém adorar esse cangaceiro por dinheiro, ele está invocando o quê? O crime. Está invocando o erro, a violência. Então, vamos dizer, alguém faz uma estátua, e aquela estátua representa uma pessoa que adoeceu. Por isso, não se deve colocar, dificilmente, pense bem, né? Aí é a opinião de João de Assis, né? Não se deve colocar nome de salas, de colégio, de pessoas que sofreram muito. Tá? É perigoso no mundo espiritual, né? Entendeu como é a coisa? E as pessoas que adoram o artista, bem, nós temos que gostar dos artistas, né? São artistas, são o máximo. Mas se você adorá-lo, você vai ter o que ele tem. Por exemplo, se o artista é drogado, você vai ser drogada. Ou vai chamar droga para a tua vida. Você atrai aquilo que você adora. É o que o texto deixa de dizer aqui. E o mistério que você nunca ouviu é esse. Você atrai aquilo que você adora. Por exemplo, se você adora uma cobra, você atrai cobra. Se você adora uma vaca, você atrai vaca. Você está entendendo? Aí, por exemplo, uma pessoa estava bêbado, aí caiu num buraco e morreu, aí virou santo, aí virou ídolo. Aí a pessoa vai adorar aquele bêbado, está adorando o quê? A cachaça, a bebida e a queda. Você está entendendo? Sim ou não? Deus me livre, por isso devemos conhecer a verdade. O lado negativo do ídolo passa a agir na vida da pessoa que o adora. Ana Maria. Valeu, Ana Maria. Sula diz, Deus me livre, por isso devemos conhecer a verdade. Ou seja, você deve conhecer a história do ídolo, né? Entendeu? Bem, nosso Deus é Deus, nosso Deus é soberano, Ele reina sobre tudo. Nosso Deus, você não deve adorar nada, você deve gostar. Você pode gostar das coisas, você pode gostar da história de um santo, pode gostar e ter uma foto, não quer dizer que você está idolatrando, não. Eu estou idolatrando a minha mãe? Eu não estou idolatrando minha mãe. Ela é minha mãe, ela é eu também, né? Eu sinto falta dela. Eu ando com a foto dela, eu faço culto aqui, às vezes olhando para a foto dela. Aí de vez em quando eu olho para a foto dela, aí vejo a carinha dela, ai meu Deus. Isso é idolatria? Não é, tá? Isso é idolatria não. É a minha veinha que me deu origem. Porém, assim, você adora alguma coisa, então você atrai aquilo que você adora. Por exemplo, né? Aquelas pessoas, não é questão de adorar, mas vamos falar, assim, citar alguns nomes. Por exemplo, Bob Marley. Bob Marley, ele foi um grande artista. Muito mistério, né, pastor? Valéria, tá vendo? Quem é que tá pegando o mistério aí? Sim ou não? Bem, nós estamos na Bíblia, no livro de Sabedoria, capítulo 11. 11 não, é 14, é o capítulo 14. Então, ó, por exemplo, eu gosto de Bob Marley? Gosto. Mas se você for idolatrar o Bob Marley, você estaria invocando o quê? O que Bob Marley gostava? O que ele gostava além de música? Quem é que vai me dizer aí? Escrevam os seus comentários. Eu citar o nome de vocês que escreveu, tá? Então, por exemplo, você pode gostar de Bob Marley? Pode. Eu não gosto muito não, tá? Mas assim, eu gosto assim e tal, mas vamos dizer que o cara idolatre ele.
Vou idolatrar Bob Marley, tudo bem. Então, qual é a parte negativa que as pessoas criticam, né? Roseli Charmelo, verdade, pastor, tudo que adoramos, atraímos para nós. Sim. Valéria Mendonça, maconha, não gostavam de uma maconhazinha, né? Por isso que as pessoas, Bob Marley, meu irmão, tudo bem, quer fumar, não tem problema. Mas eu estou falando assim, um exemplo, que, por exemplo, se você adorar um ídolo, e esse ídolo representa alguém derrotado, você está atraindo a derrota dele para você também. O Hudson, oi Hudson, ele gosta de maconha. Ele gostava, né? Por exemplo, Che Guevara. Che Guevara gostava de conflito, né? Vibrar na mesma sintonia, atrai mais ou menos. Ana Maria, sim, a Bíblia é bem clara, se torne ou torne-se igual a eles, todos o que adoram. É uma lei. É uma lei. Até um pastor, você gosta de um pastor, você vai falar igual o pastor. Você quer isso? Ô doido! Isso é autoridade. Como eu gosto de todos os pastores, né? Eu imito todos. Em nome de Jesus. Virgem Maria. Não, aquilo fala Jesus. Não, glória a Deus. Sim, você gosta de um pastor, você faz parte da igreja dele, daqui a pouco você está igual a ele, está andando igual a ele. Isso acontece automaticamente. Que isso? Se eu não... É autoridade. Aí você pega aquela unção. Então, você adora um ídolo, então você pega a unção do ídolo. E se o ídolo é por exemplo, Che Guevara. Che Guevara? Por quê? Ele gostava de meter vara nos outros, Não, Che Guevara é o nome. Che Guevara. Che Guevara? Não, Che Guevara não. Chiquinho, aprenda a falar, estuda Mobral. É Che. É inglês? Não, Chiquinho, é espanhol. Inglês, é espanhol, Che Guevara. Então, você gosta de Che Guevara? Qual é a parte positiva de Che Guevara? Eu não vejo, quase não vejo parte positiva em Che Guevara. Qual é a parte negativa? Meu amigo é conflito, ele morreu no meio de conflito. Conflito, botando um contra o outro, matando um bocado de gente. Então você quer atrair isso para você? Gostou, Deus habite? Tá falando com a autoridade. Não, você pode gostar, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que você, se você adorar esse cara, ou você adorar um ídolo, seja artista, seja ídolo de pau, você poderá ter o mesmo destino dele. Tá? Você pode, assim, admirar e gostar. Admirar e gostar. Mas adorar, não. Adorar é quando você diz, ele é meu Deus. Eu deixo trabalho, eu deixo mulher, eu deixo filho, eu deixo tudo por esse cara. Esse cara é meu Deus. Não, não é assim. Não é assim, tá? Só falta cantar, tá na briba. Tá na briba, sim. Torne-se igual a ele, todos que o adorem. A Bíblia fala bem claro no livro de Salmos. Pode olhar aí. Torne-se igual ao ídolo, todo aquele que o adora. Quando a gente pensa, torne-se igual ao ídolo, todo aquele que o adore, no mínimo é morto, né? Porque o ídolo é morto. Mas vamos dizer o que o ídolo representa. Vamos transformar ídolos em plantas. Se você adora, por exemplo, a ortiga, você terá ortiga na sua vida. Você está entendendo? Se você adora... você vai ter aquilo que você atrai. Porque há uma interação energética entre você, né? Isso aconteceu no texto aqui, que eles começaram a adorar a cobra, aí Deus mandou cobra. Vocês querem cobra? Vocês adoram as cobras? Pois tome. Aí quando as cobras começaram a picar eles, porque essa parte aqui falada no livro de sabedoria é a parte do deserto. A turma fazendo boi ali, fazendo sexo, adorando cobra, adorando boi, entendeu? O do boi, a terra abriu e eles caíram dentro. O das cobras, as cobras vieram e picaram eles. Eles atraíram as cobras. Não, agora vamos adorar a cobra sagrada. E começaram a adorar a cobra sagrada, e então vieram as cobras. Aí foi necessário Deus fazer uma cobra de bronze para que as cobras que picavam ele não o matassem. Você está entendendo? Sim ou não? Aquilo que você se admira, aquilo que você foca, atrai. Aquilo que você foca, atrai.
Quem é que está entendendo? Por isso que a gente não deve focar em coisa mal. A gente deve focar em coisa boa. Porque pode ser que atrai. É como se fosse uma lei. E a gente vê nessa parte soft da adoração, né? Tem aquela parte tola que o cara diz, essa pedra, meu Deus. Mas tem aquela parte também que diz, ó, fulano que caiu do cavalo, eu adoro fulano que caiu do cavalo. Aí você vai cair também. Aí chegou um momento que você vai cair da moto, do carro. Você tá entendendo? Sim ou não? Senhor não entendeu, senhor não? Senhor não, meu gato, ele é tão sabido. Ele só come uísca, que é uma ração super, super forte. Tchau, tchau, Suzana. Suzana, tchan, tchan, love you. Quem adora Padre da Bababá, não cita nome não, porque a gente não quer gerar conflitos, tá? A gente quer gerar compreensão, porque tem gente que respeita, tá? Tem gente que respeita um padre, né? Entendeu como é a coisa? Agora, qual é a diferença, pastor, de respeitar e adorar? Pronto, respeitar é o que a gente faz com Abraão. Abraão. A gente fala muito em Abraão. Estamos idolatrando Abraão? Não. Você está entendendo? Então você pode ter por exemplo, um padre, a Madre Teresa de Calcutá, Padre Cícero, Frei Damião, são homens santos, mas não adorar. Você está entendendo? Sim ou não? A gente está gerando um equilíbrio. Porque se a gente disser, a pessoa que gosta da foto de Frei Damião, da Madre Teresa, de Nossa Senhora, é um idólatra. Sim, não. Porque você olha para a foto da sua mãe, não é idolatria. Tá? E também pode ser, você pode idolatrar sua mãe, seu pai, é a mesma coisa. Mas aí onde é que está? Até onde é a admiração e até onde é a idolatria. Porque nós falamos muito de Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Isaac, Abraão. Mas nós não nos julgamos idólatras de Abraão ou Abraão-latria. Então eu posso gostar de Nossa Senhora, eu posso gostar, como eu gosto, da Ave Maria, que é uma minha música preferida, a Ave Maria em latim. Tem até uma com aquele RE, né? Isso é idolatria? Não é. Eu gosto da Ave Maria? Gosto, nunca neguei a ninguém. Mas eu não vou me ajoelhar diante dela, nem vai dizer que ela é meu Deus. Ela não é, ela é minha mãe. É a mulher, a Eva, a segunda Eva, né? Você está entendendo? Aí onde está? Você pode gostar do seu marido? Tem que gostar. Você gosta dessa mulher? Goste, cheire ela no sovaco dela. Mas não é idolatrar. Ou seja, essa mulher é meu Deus, não. Mas aí, o idolatrar é você colocar no lugar de Deus. Abraão não está no lugar de Deus. Maria também não está. Agora a turma, ela vai adiante. Como a gente tem uma tendência, a Bíblia diz que a idolatria é fruto da carne, nós temos uma tendência. Quando a gente é católico, adorar alguns ídolos. Quando a gente é crente, adorar alguns pastores. Né? Agora você pode gostar, compreender, honrar, ter até a foto sem idolatrar. Por exemplo, eu tenho uma foto de uma mulher aqui. Ó, cadê? Eu mostrei a foto da minha mãe, né? Fica aqui, ó, tá vendo? Ó? Foto da minha mãe. Não vou mostrar porque é a identidade dela original, tá? Cuidado para não rasgar. É mãe latria? É mãe latria? Não é. Pronto, aqui é a minha mãe, tá? Fica aqui, viu? Venha, fica aqui, viu? Aqui, ó. De quem é essa foto aqui? Quem é que acerta essa foto dessa mulher? Quem é que diz o nome dessa mulher e o nome desse neto dela? Como é o nome? Quem é que vai acertar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quem é a foto dessa mulher que está na minha caneca? É Menegilda! É uma Menegilda! Oi, Menegilda! Tá, guri? Larissa! É o netinho dela. Eu gosto muito de Menegilda, mas eu gosto mesmo de coração. Ela talvez não esteja nem me ouvindo agora, mas Menegilda sabe o carinho que tem por ela. Aí eu uso a xícara dela. É Menegilda da latria? Não é. Por exemplo, esse chapéu aqui. Esse chapéu foi dado por Fernando Bartolomeu. Veio de Israel. Eu lavei ele só 2 vezes. Toda vez que eu prego, eu coloco esse chapéu. É Fernando Bartolomeu latria? Não. É que eu gosto dele. Tá entendendo, gente? Sim ou não? Você tá entendendo? Então, assim,
existe um limiar, por isso que só Deus pode julgar nós. Só Deus pode julgar, né? Porque uma coisa pode ser simples, uma coisa pode ser coisada, né? Agora, idolatria seria você colocar aquele ser, né, como Deus. Você pode amar as pessoas, pode honrar as pessoas, pode gostar delas, enturmar-se com ela, ter seu líder, seu sacerdote, seu padre, seu pastor, né? Admirar é uma coisa, admirar é diferente de adorar. Ana Maria. Admirar é diferente de adorar. Assim, você pode admirar, gostar, você gosta da voz, gosta do jeito, gosta da forma. Isso não é idolatria. Vai pegar alguma coisa em você? Vai. Porque a unção interage, né? Interage. Você pode. Por isso que você não pode admirar e gostar de gente errada. Se você gosta de gente errada, se seu ídolo é Lampião, seus filhos serão Lampião. Não, meu ídolo não é Lampião, né? Ou seja, eu não simpatizo com ele. Eu não gosto dele, eu não quero figura nenhuma. Eu vou comprar a camisa do Nordeste, tem Lampião, eu não quero. Eu quero a bandeira da Paraíba, eu quero a bandeira do Rio Grande do Norte, eu quero a bandeira da Paraíba, tem uns probleminhas, mas eu gosto dela também. Mas assim, bandeira do Brasil, eu amo a bandeira do Brasil, mas a bandeira com Lampião eu não quero. Por que eu só não quero? Porque eu não quero, eu não gosto de Lampião. Eu vou interagir com um cara desse? Não. Né? Entendeu? É essa questão do sentimento, da partilha, das energias, gera interatividade. E na idolatria gera também. Meu ídolo é Deus. Amém. Michele Silva. Parabéns, Michele. Então, assim, você pode gostar de Nossa Senhora, a história de Nossa Senhora, a cara dela, o jeito dela, a história maravilhosa, sem idolatrá-la, né? Queira ou não, ela é nossa mãe também. Mas aí onde está? Onde é que está a idolatria e onde é que está o amor? Você pode amar seu esposo, amar sua casa, tem que amar, cuidar, tentar ser o melhor, mas idolatrar não, né? Porque se idolatrar, a coisa complica, tá? Entendeu? Palavras do Senhor. Agora eu quero perguntar a vocês, para encerrar, o que foi que vocês entenderam? Hoje teve um programa bem diversificado, a gente falou de tudo, não foi? Muitos assuntos. Se você chegou agora, volte o vídeo direitinho. Assuntos profundíssimos. E o livro de sabedoria, olha os mistérios. Quem é que já tinha lido o livro de sabedoria? Mas esses mistérios são misterados mesmo, tá? Então você pode escrever aí nos comentários o que você achou do livro, tá? Até dizendo o que você achou, o que ficou na sua cabeça e também o resto do vídeo todo. O que a gente falou desde o começo até agora. Tá bom? Eu entendi sobre mistérios. Taílson Silva. Taílson Silva. Taílson. Deus te abençoe. Então, muito obrigado. Amanhã, se Deus quiser, iremos para 15, 16 e 17. Quantos capítulos são, pastor? Deixa eu ver aqui. São 19 capítulos. A gente chegou até o 14, né? Então faltam 1, 2, 3, 4, 5. Então, faltam 5. Amanhã, depende dos comentários, a gente pode ler os 5 ou os 4. Eu entendi sobre existir vários tipos de idolatria. Gostei, Edelyn Rayane. Eu também, pastor, se torna ídola quando você deixa de ler a Bíblia e de orar, porque ela toma todo o tempo. A pessoa pode também idolatrar um livro, idolatrar, né, um conceito. Pastor, mandei uma mensagem no Zap, dá uma olhadinha, daqui a pouquinho. Eu rezo. Então, o que é que você entendeu? Escreva aí, tá? Então, que Deus vos abençoe e vos guarde. Assista o primeiro capítulo, segundo, terceiro, quarto, aí depois vem o quinto, sexto, sétimo, oitavo, depois vem o nono, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º. Então, o próximo vídeo iremos ler e concluir esse livro. Eu gostaria de convidar vocês para fazer um tipo assim de comentários.
O que você aprendeu durante o livro inteiro? Você que está me acompanhando nessa campanha. Aí você vai dizer amanhã e eu vou ler aqui e fica registrada a sua participação, tá? E a bandeira do Corinthians? Não, a bandeira do Corinthians não tem nada a ver, tá? É pecado você tá com a bandeira do Flamengo. Mas até o time mesmo, você não pode idolatrar times, né? Time é time, né? A gente usa para brincar, para rir. Eu sou corintiano. Mas se o corintiano perder, eu não tô nem aí. Se ganhar, aí eu me alegro, né? Mas a gente não pode... Aqueles caras que saem matando o outro de outra torcida são fanáticos, são idólatras. Ali eles não são torcedores, são idólatras. Aí o cara matar outro, um flamenguista, né? Aí, na verdade, eles não são nem torcedores, são bandidos. E às vezes não é nem bandido, às vezes o cara está idolatrando o mesmo time. Você pode gostar do time sem idolatrar, né? Principalmente do Corinthians, que é muito fácil. As energias do Corinthians são muito boas. E o Flamengo? O Flamengo, em nome do Pai, em nome do Filho. Esse cara é flamenguista, né? Não, eu sou corintiano. Salve o Corinthians. Mas não idólatra não, tá? Você pode gostar, sem idolatrar. É isso aí. Você pode gostar, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, se alegrar, mas fanático não, tá? O cara deixar o trabalho, deixar a empresa para assistir o jogo do Brasil é uma burrice. Não, porque o Brasil... Certo, mano. Às vezes nem me animo, né? Nem me animo, porque não tem time fixo. É um pedaço ali, uma gotinha com lá, outra gotinha. Não, a gente não tem time fixo. Eu acho que a gente não tem dinheiro para manter o time, né? A gente é um jogador num canto, outro no outro, na baixa da égua, que não vai fazer um jogo aí junta todo mundo, né? Mas eu acho que você pode gostar do time do Brasil, mas não idolatrá-lo, né? O que é idolatrar? É matar o outro porque perdeu, é dar um murro no jogador porque não fez o gol. Isso é idolatria, calma, né? Eu aprendi sobre o perigo de idolatrar certos artistas e pessoas famosas. Graciele, sim, Então que Deus vos abençoe e vos guarde, em nome de Jesus, amém.